Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de botânica. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos funcionais da evolução das plantas. A gente já vinha falando isso na última aula, quando a gente falou de origem da vida e evolução das plantas, e chegou até as briófitas. Nessa nossa aula agora, a gente ainda vai falar um pouquinho das briófitas, e a partir daí discutir alguns aspectos do funcionamento dessas plantas. No que mudou no funcionamento delas. Então, começando por briófitas, eu já mostrei uma figura parecida dessa aqui com vocês. Eu vou chamar a atenção, isso aqui é um musgo, né? A gente vê aqui ó, um corte feito do caule, e na região central a gente pode perceber uma diferença no, no tamanho, na posição das células, como a gente pode ver aqui nessa micrografia, que é feita com microscópio eletrônico de varredura. Então, essa área central aqui, no musgo, já é direcionada para o transporte de água e nutrientes minerais. Já tinha explicado para vocês que no caso das briófitas, são apenas células vivas alongadas, e isso ainda não é o xilema. Agora, outro aspecto diferente daquela discussão sobre xilema, floema, eu quero falar um pouquinho sobre a alternância de gerações, ou seja, como é que é o ser briófita. Na verdade, é, a fase vegetativa que a gente observa das briófitas é a fase haploide, haploide, o gametófito. Enquanto que nas outras plantas, as plantas superiores, a gente tem o mais desenvolvido o diploide, né? Os organismos 2Ns, que a gente chama de esporófito. Então, quando a gente olha para um musgo, por exemplo, o que a gente está vendo é um gametófito. É, no, em, no caso das briófitas, mesmo das pteridófitas, a gente consegue ver as duas gerações, a fase haploide e a fase diploide. Facilmente a gente vai ver algumas imagens sobre isso. Porém, nas espermatófitas, a gente não vê a fase haploide. Ela é muito pequena, são muito poucas células e fica no interior das flores. Nas anteras fica o gameta masculino e nos óvulos o gameta feminino. Esse aqui é um esqueminha que aparece no livro do Raven, né? Eu convido vocês a olhar por lá. É um ciclo de vida de uma briófita, né? Gametófita dominante. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui seria um gametófito. A gente vê principalmente essas coisas que parecem um guarda-chuvinha, vamos dizer assim, são os gametófitos femininos. Tá? E isso aqui então são N haploides. E nessa região, embaixo dessa capinha do gametófito feminino, a gente é onde cresce o esporófito, que é a parte 2Ns, né? Seria o equivalente, é o diploide, né? Que seria equivalente a uma planta superior, né? Como a gente mesmo, afinal. E nesse caso, então, né, a gente, como eu falei para vocês, existem as duas fases de vida, né? Vamos começar pelo esporo. O esporo seria o equivalente à semente, o antecessor da semente. O esporo, que é produzido, então, lá no esporófito, né? O esporo germina. Pela germinação dos esporos se desenvolvem os gametófitos, a separação de sexo, aqui nesse caso, que é marcante, né? E a gente tem uma diferença entre o gametófito feminino e o gametófito masculino. Uma característica funcional interessante aqui, ó, é que o transporte desses, desses gametas que são produzidos, o gametófito é a estrutura que produz gameta, né? Então, os gametas produzidos, eles precisam de água para ser transportados, para que ocorra a fecundação.
Isso aí é uma memória, digamos assim, é, da vida dentro d'água. Então há uma enorme dependência d'água até para isso. Uma vez havendo água, e aqui vocês estão vendo uma série de gametófitos, né? É, a gente vai encontrar também os gametófitos masculinos juntos. E esses gametófitos masculinos, então, em contato com a água, tem a dispersão das estruturas dos gametas, chamados anterozoides, que chegam até a oosfera, ocorre a fecundação, né? E a partir daí tem o desenvolvimento do embrião e do esporófito. Esse esporófito se desenvolve pendurado no gametófito feminino, e quando amadurece, libera então os esporos e recomeça o ciclo. Então vejam que a parte 2N é uma parte bem pequenininha, minúscula mesmo, essencialmente algumas poucas células também, e fica pendurada no gametófito feminino. Aqui, para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Então tem um gametófito feminino aqui e um gametófito masculino aqui, ó. Essa estrutura aqui também ocorre em marcântia, são conceptáculos. No interior dessas estruturas a gente encontra gemas que permitem a propagação assexuada. Então, no caso da marcante, ela pode fazer propagação sexuada, né, por fecundação, e também pode fazer propagação assexuada. No caso da propagação assexuada, essas gemas são clones da planta-mãe, são idênticos à planta-mãe. Então também são N. E também são carregadas pela chuva. Aqui é uma planta um pouquinho mais desenvolvida, mas vocês percebem que é o mesmo jeito, muda só a aparência. Nesse caso, em musgo, né, como aquela figura que a gente viu antes, a gente tem o gametófito, que é a estrutura N haploide, e em cima do gametófito, bem na extremidade, se desenvolve o esporófito, que é 2Ns. Né? E, bem, mais ou menos a mesma coisa, produz os esporos que germinam, né, produz essa estrutura chamada protonema, que seria o equivalente às raízes, né? E com isso, os gametófitos jovens, sexo separado, que amadurecem, produzindo então anterídeos e artigônios, que são os locais onde vão ser produzidos os gametas. Do mesmo jeito, né, com a água, a água ao bater numa estrutura masculina, né, dispersa os anterozoides que vão atingir o arquegônio. Bem semelhante ao que a gente viu antes. Então, o que eu quero ressaltar aqui principalmente é dependência de água para fazer o processo de fecundação. Muitas vezes também, aqui no caso, esse transporte de esporos também muitas vezes depende de água, tá? Eles não têm resistência suficiente para aguentar o transporte pelo vento. É, é muito dependente da água. E sim, e a fase dominante é o gametófito. Aqui mais o musgo, né? Que vocês veem essa parte aqui de cima, né? São os esporófitos, tá? E essa parte verde, semelhante à folha, com folhazinhas, né? São os gametófitos. Bem, então aqui a gente vê, né, de musgo para marcante, essa aqui é uma foto típica de marcante, né? A gente tem aquele buraco na superfície. Aqui eu tenho vocês lembram que embaixo da epiderme tem uma região de troca gasosa, né, com muita superfície de contato. Essas regiões são separadas uma das outras. Ou seja, tem uma parede que divide uma
cada uma dessas estruturas aqui, esse buraco. Isso é uma estrutura é uma forma de proteção também, porque protege contra ataque de insetos e talvez se tiver um dano em lugar desses, esse dano vai ficar restrito em função dessa estrutura fechada, né? Digamos assim. Com cada unidade dessas é, separada, isolada. E um estômato de musgo. Então é uma evolução muito grande a habilidade para poder fechar essa estrutura. O revestimento de cera da epiderme, eu disse para vocês que é ótimo para proteger da desidratação. Eu trouxe essa foto aqui para a gente, né, entender melhor o que é esse revestimento de cera. É uma camada muito, muito fina. Tem apenas alguns micrômetros de espessura. No entanto, promove uma alta impermeabilidade, o que se reflete na prática. Aqui, ó, vocês veem que a água não adere a essa superfície, ela é repelida pela superfície e por isso forma essas bolinhas de água. Vou falar um pouquinho agora sobre as pteridófitas.